Amados irmãos, em Cristo, a paz do Senhor, estamos iniciando o nosso culto desta manhã. Vamos compartilhar dos nossos momentos de louvor e de adoração, vamos compartilhar da palavra de Deus, do conhecimento e dos ensinamentos da sua palavra. Iniciando, eu quero ler para os irmãos no livro de Provérbios, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos aqui reunidos, pais, mães e filhos, e queremos nesse instante, Senhor, diante da Tua palavra, aprender mais de Ti, buscar, ó Deus, a sabedoria da Tua palavra, buscar a sabedoria do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Clamamos, ó Deus, por sabedoria, clamamos, ó Deus, por entendimento da Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento e nos ajuda a inclinarmos o nosso coração para buscar o entendimento da Tua palavra, ó Deus, para buscar o temor ao Teu nome, que nós possamos ser servos tementes a Ti, Senhor, que nós possamos achar em Ti, Senhor, a sabedoria que o nosso coração precisa, que nós possamos ter o entendimento, ter o conhecimento, ter inteligência, Senhor, para entender a Tua palavra, para vivermos os nossos dias. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajude. Nós clamamos pelo nome de Jesus, nosso Salvador. E também lemos e vamos meditar na Tua palavra que o Senhor falou pelos profetas e que também o Senhor fala por nós por meio de Jesus Cristo. As palavras de Jesus Cristo que nos ensina, que nos fortalece, que nos anima, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto que prestamos a Ti nesta manhã e enche o nosso coração de amor pela Tua palavra. Abre o nosso coração para crer, para receber a Tua palavra e para vivermos de acordo como ela nos ensina. Oramos e clamamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10 a verso 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Eu queria notar aqui com os irmãos as razões por que nós, como povo de Deus, como igreja, devemos ouvir e ler o Velho Testamento hoje. E para isso é necessário a gente afirmar ou reafirmar o tema central do Antigo Testamento é o mesmo tema central do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. O nosso Senhor não repreendeu os dois discípulos no caminho de Emaús, na tarde daquele primeiro domingo de Páscoa, pela sua incapacidade, ou pela incapacidade deles de responder que ele era aquele para o qual toda a lei e os profetas e os textos apontavam. Esse texto lá de Lucas, capítulo 24, versos 25 a 27. Na verdade, embora os profetas fossem ignorantes da época e das circunstâncias relacionadas com a vinda do Messias, aí o texto que nós acabamos de ler de Pedro esclarece sobre algumas coisas, algumas questões em relação a isto. E nós vamos destacar aqui. Primeiro, os profetas e discípulos, eles estavam escrevendo sobre o Messias. Segundo, eles sabiam que o Messias sofreria. Terceiro, eles sabiam que o Messias também seria glorificado e que triunfaria. 4. Eles sabiam que o sofrimento antecederia a glória de Cristo. E 5. Eles sabiam que estavam falando não somente para a sua própria geração, sua própria época, mas a todos nós, a todas as épocas que viriam posteriormente, como os da igreja dos dias de Pedro. Por isso, o desconcerto dos profetas pela sua falta de conhecimento com relação ao dia exato do aparecimento do Messias não deve ser interpretado como prova de que eles falassem mais do que sabiam, ou de que falassem com uma certa ignorância ou desconhecimento acerca daquilo que estavam para escrever ou escrevendo. Mas há mais razões porque a igreja deve ouvir e ler o Antigo Testamento. Uma das dimensões que nós podemos citar é que aproximadamente 77% da Escritura Sagrada se encontra nos primeiros 39 livros do cânone sagrado, ou seja, o Velho Testamento. Além disso, o conteúdo do Velho Testamento ou do Antigo Testamento não é basicamente a lei, como muitos pensam, como muitos falam incorretamente.
Na verdade, ele se concentra também nas boas novas, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta declaração pode ser respaldada em Romanos capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Neste texto, Paulo afirma que ele tinha sido separado para o Evangelho de Deus, o qual Deus antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Essas Sagradas Escrituras, nos dias de Paulo, não eram nada além do Antigo Testamento, ou só era o Antigo Testamento. E neste Antigo Testamento, o Evangelho foi apresentado muito antes que Paulo conhecesse e o anunciasse. Nesse argumento, é exposto em Hebreus capítulo 3, verso 17. Neste texto de Hebreus, o autor fala como a geração que tinha perecido no deserto e não entrou na terra prometida de Canaã por causa da sua incredulidade. É por isso que todos nós devemos também ser cautelosos para com a mesma promessa que nos foi feita de entrar no repouso de Deus. Não seja perdida da mesma maneira. Quando o Evangelho nos é pregado, assim como foi pregado àqueles que morreram no deserto, corremos o mesmo perigo se também não crermos neste Evangelho. O que está claro é que o mesmo Evangelho pregado nos tempos de Moisés está sendo pregado agora em nosso tempo. Mais uma razão que eu desejo me incluir aqui é observar quantas vezes o pronome passa da terceira pessoa, ele, ela ou eles, para nós, conosco, ou nós. Quando uma citação é reiterada mais adiante no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Por exemplo, Deus falou com Jacó no livro de Gênesis, aproximadamente em 1800 anos antes de Cristo. Este mesmo texto é posteriormente usado pelo profeta Oséias no ano 700 a.C. Ele citou muitos dos mesmos episódios e das mesmas palavras do ano de 1800 a.C. para aqueles ouvintes do século VIII a.C. Na verdade, o profeta Oséias, que Deus em Betel o achou e ali falou conosco, Oséias 12:4. De modo que Deus ainda está falando com as gerações futuras com o mesmo texto do livro de Gênesis, escrito aproximadamente 1100 anos antes de Cristo. Este mesmo fenômeno ocorre 12 ou mais vezes no Novo Testamento. Por exemplo, Hebreus 6,18 declara que Deus afirmou a sua promessa a Abraão por meio de duas coisas imutáveis: a sua palavra, Gênesis 12, e o seu juramento, Gênesis 22. Entretanto, fez isso não somente para dar uma forte certeza a Abraão, mas também para encorajar aqueles que vivem nos tempos do Novo Testamento. Nós que colocamos e retemos a esperança proposta. Desta forma, esse texto do Novo Testamento é dirigido a nós, tanto quanto foi dirigido a Israel. Pensemos nisto, a importância
do Antigo Testamento na nossa vida, na vida da igreja, na vida do reino, porque é a revelação de Deus para nós, em Cristo Jesus. Vamos orar. Amado Deus Pai de misericórdia e graça, agradecidos somos pelo benefício que o Senhor nos entregou, nos dispensou, a sua graça, sua palavra, seus ensinamentos, para que com eles vivamos para a honra e glória do nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sempre, amém. Agradecemos ao Senhor, o nosso Deus, agradecemos a todos que compartilham conosco desses momentos. Queremos pedir a Deus que abençoe, que derrame as suas bênçãos sobre a vida de todos os irmãos. E queremos desejar a todos um dia abençoado e que o Senhor te abençoe e te guarde.